João 13, versículo 35. Antes de nós lermos, eu quero fazer algumas perguntas. Eu gostaria que os irmãos respondessem, aqueles que quiserem, tá bom? Se eu fosse perguntar para vocês, qual a palavra resume o Evangelho? Uma palavra que resume o Evangelho: amor, fé, perseverança, como? Renúncia, graça, mas qual? Esperança, obediência, paz, perdão. Muito bom, boas palavras. Se eu for perguntar qual palavra resume Deus: perfeito, bondade, amor, justiça, misericórdia, fidelidade, santidade, soberano, benignidade. E se eu for perguntar qual a palavra que as pessoas resumem quando vê um discípulo de Jesus? Qual a palavra? Como você reconhece um discípulo de Jesus com uma palavra? Renúncia, humildade, semelhança, mais o quê? União, mais o quê? Compaixão. Vamos para a palavra agora? João, capítulo número 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Como? Como que eu conheço? Se vos amardes uns aos outros. Então, pastor, eu não conheço um discípulo pelo... Pastor Zé Romário? Não é esse pastor Zé Romário? Eu e o pastor Zé Romário agora está dando de Michael Jackson agora? Já viu isso? É por isso, irmãos. É pelo dom que ele tem? É pela unção pastoral? É pelas vestes? Tudo isso também. Mas a palavra que resume um verdadeiro discípulo de Jesus, repete comigo: amor. Qual a palavra que resume Deus, Renan? A Bíblia de novo. 1 João vai dizer: Deus é. 1 João também vai dizer o seguinte, ó: nisto é manifesto o amor de Deus. Como? Que ele entregou o seu filho por amor a nós. Existe um versículo que a maioria de nós cristãos falamos que resume a Bíblia. João capítulo número 3, versículo 16. Eu acho que quase todos conhecem de cor. João 3,16, como começa? Porque Deus que deu. Olha, é o texto que resume a Bíblia, que resume o Evangelho. Porque Deus amou o mundo. Amou como? Como que se deu esse amor? De tal maneira que deu. Ele deu. Porque o amor não é palavra. Amor é atitude. Olha, Deus amou a humanidade, Ele criou a terra. Por amar a humanidade, Ele formou um jardim. Ele vai e forma o homem, sopra a vida dentro de nós. O homem cai. Mas por amor, além de ele entregar o seu filho, ele faz o primeiro sacrifício pelo homem e veste o homem da sua nudez. O próprio Deus sempre mostrou que amor não está ligado à fala, mas está ligado em realizar coisas, atitude. O problema é que nós ocidentais, nós temos deturpado algumas coisas que são valores e princípios.
E cuidado você, pai, porque valores estão sendo deturpados, e cuidado para que isso não se ensine na sua casa. Família está sendo deturpada. Família pode ser qualquer um, não pode. É homem, é macho e fêmea. É princípio. Criou Deus, o homem e a mulher. E uniu os dois, se tornaram uma só carne. É princípio. Tudo de Deus está ligado a princípios. Deus não quebra princípios. Quem quebra princípios somos nós. Toda vez que você vê a palavra amor, para nós brasileiros está ligado a sentimento, correto ou não? Está ligado a sentimento, afeição. Mas no grego, existe 4 formas de se escrever amor. E eu não vou entrar agora na etimologia da palavra. Mas eu vou perguntar a alguns irmãos que têm mais experiências, têm um pouquinho mais de tempo na caminhada cristã. Quem é um pouquinho mais maduro vai lembrar que no Novo Testamento, normalmente não vinha a palavra amor. Inclusive você encontra muito isso na Bíblia Católica ainda. Qual era a palavra que vinha escrita lá? Caridade. Só os antigos lá falaram lá. Pessoal do INSS. Não vou falar o nome não, fica tranquilo. Só a turma acima de 60. Vinha escrito caridade na nossa Bíblia. Então, quando eu falo caridade, aí nós já começamos a entender um outro significado. Porque para a gente aqui, amor está ligado a sentimento, afeição. Mas quando eu falo caridade, os irmãos entendem o quê? Quando fala de caridade, fala de ação, atitude. Então quando Deus fala assim, quando Jesus fala assim, você querem salvação? Como que eu faço para herdar a vida eterna, mestre? Ele fala, ame a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E se eu entender amor como sentimento, amar o próximo é difícil. É difícil. É difícil. Tem irmãos que falam assim, irmão, por favor, não coloca o carro em frente à igreja não, que a rua estreitinha. Eu tenho que amar. Eu gosto dele? Não gosto. Aquela pessoa que sempre te fere, você tem afeição por ela? Uma pessoa que fez mal à tua família, você consegue ter afeição por ela? Seja sincero. Uma pessoa que cometeu crimes mais bárbaros possível, você consegue ter afeição a ela? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Mesmo você sem ter afeição a ela, mesmo essa pessoa parando o carro ali, desobedecendo, esses capetinhos que foi colando chiclete debaixo da cadeira, ai, meu Deus do céu, eu consigo sem afeição tratar eles bem? Mesmo sem gostar, eu consigo dar a paz do Senhor, boa noite, consegue? Atitude. Atitude é diferente de sentimento. Mesmo sem ter um sentimento bom relacionado a umas pessoas, você não precisa colocar o próximo dentro da tua casa, não precisa não. Mas você consegue tratar ele bem. Quando estiver passando dificuldade, você consegue ajudar, dar alimento, dar comida, dar água. E é isso que Deus está querendo falar com a gente. Amar não é você, vem cá, coisinha limpa de papai. Você não precisa gostar de mim, irmão, mas você pode me tratar da maneira como você gostaria de ser tratado. Ame o seu irmão como você ama a si mesmo. Eu posso tratar o meu irmão da maneira como eu gostaria de ser tratado. Pastor, o senhor me prova? Isso te prova na Bíblia, que tudo é Bíblia, a gente não pode correr disso. É a palavra, não tem que ser achismo. Não, eu não concordo, não tem ligada a concorda, não, é a Bíblia. E onde está a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 13, está ali. Quem puder, abre comigo, se puder projetar para mim aí,
Primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 13. Ali Paulo vai falar o que é o amor. Eu ia falar direto do amor, mas vou ler o versículo, capítulo 13, que é incrível, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Pode falar a língua que você quiser. Seja de homem ou dos anjos. E não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que retine, sem serventia nenhuma. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, mistério, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, os mais sábios, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes. Olha o que Paulo está comparando. Não está falando só de pessoa que fala que tem fé. Uma fé que transporta montes. E não tivesse amor, nada seria. Então o negócio é dar bem, é fazer caridade, que algumas religiões falam. Versículo 3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Como assim, pastor? A pessoa, ela dá para os pobres, é porque tem pessoa que dá para se amostrar. Tem pessoa que dá para ser vista. Ela faz questão de dar. E hoje está em voga, porque tudo querem botar na rede social. A pessoa vão para um monte e mostra que está no monte. Eu nunca vi isso. Está fazendo jejum e está no monte. Daqui a pouco a pessoa vai no banheiro e vai estar mostrando no Instagram também. Se essa necessidade tão grande de se mostrar. Está passando depressão, eu estou aqui. Nada disso adianta. Se não tiver amor, não sou eu que estou falando, irmão. É Paulo, é a Bíblia. Aí ele começa, então, tá bom, Paulo, o que é o amor? Para de enrolar, o que é o amor? E aí eu convido os irmãos depois, pega cada um desses substantivos, vai no dicionário, vê o significado. Porque alguns aqui, os irmãos podem até pensar que é sentimento, mas quando você for para o dicionário e ver o significado, vocês vão ver que todos eles são atitudes. O que é o amor, Paulo? Versículo 4. O amor é sofredor. É bom. Não é invejoso. Queria tanto ter aquele terno, aquele carro, aquela esposa. O amor não trata com leviandade, leviano, mentirosa. Não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência, mulheres e homens. A roupinha, cuidado. Não, porque a minha barriga é bonita. Não, minha perna é bonita. Não, eu gosto de botar vestidinho aqui mais curto, porque eu me sinto bem. Não está ligado se você se sentir bem ou não. Não se porta com indecência. Não busca seus próprios interesses. Não abrir igreja porque eu quero dinheiro. Não, eu quero ministério para eu ser famoso, para ter curtida, para ter visualização. Amor não busca próprio interesse. O amor não se irrita. Não suspeita mal. Ele não concorda com a injustiça. Pelo contrário, se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Ele dá um ponto e vírgula aqui, ele vai querer comparar algumas coisas que acontecem na igreja. Mas havendo profecia, serão aniquiladas.
Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Paulo aqui não está falando que isso aqui não serve de nada, não. Paulo está querendo dizer o seguinte: aonde tem o amor, não há necessidade de profecia, porque o amor é maior. Aonde tem amor, não há necessidade de língua estranha. Por quê? Porque o amor é maior. Aonde tem amor, não há necessidade de ter conhecimento. Por quê? Porque o amor é o próprio conhecimento, ele é maior. Eu vou na igreja tal porque lá tem, a irmã revela o... É porque falta amor. Não é na irmã não, é em mim e em você. Porque o que temos que buscar não são essas coisas. O que temos que buscar é o amor. E eu convido os irmãos a ler, depois com tempo em casa, 1 Coríntios, do capítulo 11 até o capítulo 14, porque Paulo vai tratar sobre dons espirituais, sobre só o dom de línguas, e depois sobre o dom do amor. E se tem uma das coisas que mais nós pastores e líderes recebemos, não só jovens, mas pessoas, é pastor, olha o termo que usa, eu não fui batizado com o Espírito Santo. Quem disse que você não foi batizado com o Espírito Santo? É porque tem pessoas que estão achando que ter o Espírito Santo é fazer coisas visíveis para outros. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus já recebe o Espírito Santo. Algum dom você recebeu. Talvez você não descobriu. E talvez não descobriu porque seu foco está em outra coisa. O que mais nós vemos são irmãos que não falam línguas. Está errado? Não. Mas Paulo elenca a língua como um dos menores dons. E qual o maior dom? Ele fala. Qual o maior dom? Calma aí. Então, o amor é maior do que a fé. Então, o dom do amor é maior que o dom da palavra. É maior que o dom de cura, Renan. É maior que o dom de profecia. É maior do que o dom de maravilhas. Sabe por quê? Para que você faça tudo isso, você precisa do amor. Porque não adianta você querer ter o dom da palavra e você não amar aqueles que você deveria entregar a palavra. Como que Deus vai te dar o dom da palavra se você não ama aqueles que deveriam receber a palavra? Porque dom é presente de Deus, o dom é dele, vem pra gente. E qual é o objetivo do dom? Dom é presente, significa presente. E dom tem um objetivo. Tem um objetivo, não esquece isso. Qual é o objetivo do dom espiritual? Edificação da igreja, ou edificação do corpo. Não é a pregação hoje é ensinamento. Qual o objetivo do dom espiritual, pastor? Edificação do corpo. Então Deus dá um presente para uma pessoa para edificar o corpo. Então para que o Senhor me deu o dom da palavra, pastor? Senhor, eu te dei, Renan, o dom da palavra, não é para você se amostrar, não. E também não é porque você é bom, porque é graça, você não merece nada. Você não vale nada, Renan. Eu só estou te dando porque eu amo o povo. Por amor ao povo, eu estou te dando um presente. Para quê? Para você mostrar? Não. Para você crescer? Não. Para alimentar o povo. Porque a minha aliança é com o povo. Então, dom tem um objetivo: edificação do corpo, Wilson. Então, como que eu vou edificar alguém se eu não amo? Talvez seja por isso que ainda não recebeu, ou ainda não descobriu o dom. É porque, quando passa na igreja, algumas pessoas desvia você, né? Volta a falar, irmãos. Você não precisa dar beijinho em todo mundo. Isso não é amor. Mas você pode tratar bem. Quando iniciamos essa igreja aqui, várias pessoas falaram mal de mim. Hoje, algumas estão aqui. Eu sei que falou mal de mim, a paz do Senhor.
amar. Eu estava contando no primeiro culto, não sei, os irmãos são pregador, jovem, trouxe uma palavra boa, tem excelentes ministros aqui na igreja. Eu não sei vocês, mas eu entrei para a igreja novo. Não nasci no berço evangélico, mas eu entrei novo, acho que com 8 anos de idade. E aí com 14 anos já comecei a pregar em alguns lugares. E quando quem tá começando normalmente tem esse costume. É igual jovem, é igual adolescente que está começando a querer namorar. Ele treina o beijo aonde? No espelho. Eu treinava a pregação no espelho também, pastor Leandro. Eu olhava para o espelho e falava assim diz o Senhor. Renan, assim mesmo te digo, menino. Ah, menino. E eu falava para o espelho e começava a falar eu para o espelho. Eu queria ver minha desenvoltura, eu estava treinando. Mas dom não é isso. Por quê? Porque você não fala para si mesmo. Vamos tentar imaginar. Deus me deu dom da profecia, eu vou para o espelho. Renan, assim mesmo eu profetizo. Esse cabelo da tua careca vai crescer. Eu amém. Amém. Não tem como, irmão. Você não profetiza para você. Você pode ver que a maioria dos irmãos que tem dom de cura tem alguma enfermidade. Já observaram isso? Pode observar. Normalmente quem tem o dom de cura tem alguma enfermidade. A gente fala assim, mas tem o dom de cura. Por que não libera a palavra de cura para ela? Porque o dom não é para ela. Porque o dom não busca seus próprios interesses. Se Deus quiser curar, vai levantar outro com dom de cura. Mas normalmente Deus fala assim, vai continuar enfermo. Senhor, afasta de mim esse cálice, tira de mim esse espinho. Ele fala assim, o meu espírito se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. Por que Deus faz isso? Para mostrar que nós não somos bons. Senão vamos achar que somos o máximo. Deixa esse espinho aí para você entender que você depende de mim. O que você está fazendo não é você, sou eu. Então você não profetiza para você, você não cura você, você ainda não prega para você. Só tem um dom, que aí é uma questão que muitos até diversificam, algumas igrejas, elas têm divergência, achando que não é um dom. Que a própria Bíblia explica isso, ela dedica um capítulo, que eu falei para os irmãos, para falar sobre isso. Que é o dom de línguas estranhas. O que a Bíblia fala sobre o dom de línguas? Aquele que fala em línguas edifica-se a si. Mas o dom tem um objetivo, qual é o objetivo? Edificar a? Se o dom de línguas edifica a mim mesmo, então ele é dom? Pode falar. Mas Paulo complementa o texto. O dom de línguas, ele é um dom quando há interpretação. Por quê? A interpretação edifica? Deu para entender? Não dá para entrar em mais sentido nesse. Pastor, e quem fala em língua? Não, agora não dá. Deixa para o estudo da palavra. Só que os irmãos entendam em relação a dom. Só que Paulo está dizendo assim, ó, existe um dom maior. Vocês estão buscando dom de línguas, mas existe um dom que é mais excelente. Vocês estão buscando o dom da palavra? Busque, mas existe um dom que é mais excelente. Vocês estão querendo fazer maravilhas, é bom, busque, mas existe um dom que é mais excelente. Qual? O amor. Pastor, é complicado esse negócio de amor. É. Desde que você entenda que esse amor não é sentimento, é atitude. Entenda, evangelho não é palavras, é atitude. Reino não é crer, você precisa ser. Você precisa alinhar o que você crê mais aquilo que você é prática. Reino de Deus é dinâmica, dinamos, é poder. Deus não é um Deus estático. Até quando estava criando a terra, eles estavam em movimento, e movia-se o Espírito sobre a face das águas. Deus não é um Deus estático. Reino não é estático, não é palavra. E Tiago vai dizer, não amemos de palavras, mas de atitude. Nós precisamos praticar. Pastor, me dá um exemplo mais prático, vamos lá. Para concluirmos esse assunto. Abra comigo, por favor.
Mateus capítulo de número 22. Não, melhor, texto de Lucas é melhor. Lucas capítulo número 10. Lucas capítulo número 10, verso 30. Lucas 10, 30. Lucas capítulo número 10, versículo 30. É a parábola do bom samaritano, quase todos nós conhecemos ela de cor. Mas deixa eu ler ela com os irmãos. Primeiro vem um doutor da lei para tentar questionar Jesus, colocar ele em xeque, em prova. Versículo 25, 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu preciso para me salvar? E ele lhe disse, Jesus, o que está escrito na lei? Como leis? O doutor da lei o responde, versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento. Outro dia eu vou pregar como amar a Deus de coração, alma, força e entendimento. Primeiro ame a Deus, e depois ao próximo como a ti mesmo. Isso é o doutor da lei que está respondendo a Jesus, nem foi Jesus que falou. Nesse texto, outro texto Jesus vai dizer. Aí Jesus vai responder, e disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, o doutor da lei, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse, vou contar uma história para você. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, roubaram, e espancando-o, retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, passou longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Aqui está falando o resumo do evangelho, e quem é o meu próximo. Deixa eu tentar, para que os irmãos entendam de forma mais prática. Vem cá, irmão Marlon, você vai ser o levita. Isso. Pastor Leandro, vem cá por favor, o senhor vai ser o nosso sacerdote. Levita, sacerdote. Imaginemos Jerusalém no alto, porque Jerusalém edificada no alto do monte. Jericó era lá embaixo. O texto está dizendo que o homem, ele desceu de Jerusalém para Jericó. No caminho, ele foi assaltado, espancado, e ficou no caminho meio morto. Vamos imaginar, está aqui meio morto. Sacerdote e levita. Ambos ministravam no templo. Os irmãos precisam entender, levita não é músico nem cantor. Isso aí é uma nomenclatura que o pessoal está colocando agora, isso não existe. Levita eram aqueles que nasceram da tribo de Levi, que cuidavam do templo. Com o tempo, os levitas se organizaram e começou a surgir dentro do grupo dos levitas também uma classe de músicos. Também não vou entrar nesse... Então daí alguns falam que levitas são... Eles tocam, que cantam levitas. Não, levitas é muito mais do que tocar. Levitas é que cuida de todo o cuidado do templo. Estou falando do Antigo Testamento. O sacerdote era aquele que oferecia o sacrifício em favor de pecado do povo. Então ambos serviam no templo.
Ambos precisavam ter uma vida limpa e santa, porque se tem uma coisa que não muda e nunca mudará, é que Deus é santo. Repete, teu irmão aí, ó, Deus é santo. Fala, ele não muda. Ah, pastor, mas está cantando em pecado, mas ele continua sendo santo. Então por que ele não mata hoje como ele matava antigamente? Porque ele não precisa matar quem já está morto. Quem está querendo matar é a igreja, quando deveria estar querendo ressuscitar, ajudar. Deus não precisa matar quem está morto. Deus traz o morto aqui para dentro para que nós possamos tratar deles. Ah, então pastor, então pode fazer o que quiser. Não, fica tranquilo, porque ele vai separar o joio do trigo, e não há nada que passe despercebido dos olhos dele. Pode passar do meu, mas dele não passa, porque ele não muda. E como ele não muda, os procedimentos dele também não mudam. Como assim, pastor? O véu se rasgou. O véu se rasgou, nós temos acesso a ele, mas para entrar no Santo dos Santos, os critérios continuam o mesmo. Essas vestes sujas precisam ser trocadas. Essas mãos impuras precisam ser lavadas. Não vai entrar no Santo dos Santos, não entra. Pode achar que está entrando, porque subir aqui não é Santo dos Santos. Aqui qualquer um sobe, que ele permitir. Mas o critério para entrar no Santo dos Santos continua o mesmo: santidade. Deus não muda, Deus não falha. Não precisa os irmãos tentarem aplicar a vossa justiça, porque a justiça dele excede a nossa. Nós fomos chamados para tratar, para cuidar. Deixa que ele exerça a justiça, ele é o juiz. Eles precisam ter uma vida santa, para que eles possam entrar no templo. E o livro de Levítico vai dizer algumas coisas, alguns procedimentos, que eles precisavam ter, até para entrar no templo. Por exemplo, um sacerdote, ele não poderia, no momento de purificação, do próprio momento de purificação, nem ao mesmo tomar banho sozinho. Ele precisava da ajuda de um levita para dar banho nele. Porque se a mão dele está impura, a mão dele não pode se lavar. Entenda que Deus não trabalha de forma, como que eu vou dizer? Ao pé da letra ali, tudo Deus está trabalhando de forma espiritual. Quem está com a mão impura não pode se lavar. Ele precisa primeiro ser lavado, para que depois ele possa estar limpo para ministrar sobre vidas. Então eles tinham práticas, inclusive na lei vai dizer que eles não poderiam tocar em morto, nem animal morto, e muito menos passar perto. Eles tinham que ter uma certa distância para passar de algo morto, porque se eles tocassem, ele ficaria impuro. Era a lei que dizia. Então eles tinham compromisso com Deus e compromisso com a lei. Quando o sacerdote, ele passa pelo mesmo caminho, e ele vê o homem morto, ele pensa: pastor Leandro, eu não posso me tornar impuro, porque eu tenho um compromisso, eu tenho um chamado. Meu chamado não pode ser manchado por ninguém que está morto, apesar de que ele não estava morto. Estava o quê? Meio morto. Mas o problema é que nós olhamos um caído e já achamos que está morto. E achamos que esse morto tem o poder de manchar o nosso chamado. Porque se pararmos para dar atenção, vai acabar com o nosso chamado. Aí o que o sacerdote faz? Não posso tocar e nem passar perto, então eu vou passar de largo ou longe. Vou desviar. Seguiu para Jericó. O texto vai dizer: de igual modo, o levita aqui também tem um chamado, e o chamado é ministrar sobre vidas. Entenda isso, hein? O chamado de ambos é ministrar sobre vidas. Um, sacrifício, e o outro, cuidado, zela. Ambos ministram sobre vidas. Ambos foram chamados, separados por Deus. Aí vem o levita. Também não pode. Está morto não, Marlon. Ele está o quê?
Ferido. Ferido. Então, ferido não é morto. Então, se alguém errou, não quer dizer que está morto espiritualmente. Só está ferido. Então, se alguém errar na igreja, eu não posso achar que aquela pessoa está morta. Ela está ferida. E se está ferida, ela pode voltar a fazer as coisas. Só basta ter alguém que cuide das suas feridas. Mas ele tem uma reputação a zelar. E tem um ministério que ele precisa cuidar. Ele também vê e passa de largo. Irmãos, ambos têm compromisso com Deus e com seu chamado. Porque às vezes a gente olha para eles e queremos crucificar. Marlon chegou aqui da igreja que horas? 3 horas. 3 horas da tarde. Todo domingo chega 3 horas? E vai sair que horas? 10 horas. Então tem alguns irmãos, quando eu estou pregando, alguém está pregando, vê vocês lá fora, aí quer falando de vocês. Pastor, músico não assiste a palavra. Porque eles são desde 3 horas na igreja. Tem alguns que ficam 2 horas, já levanta 1000 vezes para ir no banheiro e 50 mil para beber água. Aí quer reclamar dos que ficam 3 horas. Tem liberdade sim para descansar um pouco lá. Até porque ele está segunda aqui na igreja, terça-feira tem aula aqui na igreja para eles, quando não tem ceia, quarta-feira vai tocar numa unidade, quinta toca aqui de novo, sexta que normalmente é folga, sábado tem sempre um culto de alguma coisa, e domingo volta tudo de novo. Então, pode ficar lá fora, não tem problema nenhum não. Ou quem quiser reclamar, vamos só trocar com eles. Beleza? Tem compromisso. Mas Marlon me diz o seguinte, o culto vai começar às 7h15 aqui. Você pode chegar 8 horas? Não. Mas se você parar para atender ele, a probabilidade de que você chegar atrasado, correto? Se você chegar atrasado, o povo vai dizer que você é o quê? Irresponsável. Porque o povo não sabe o que nós estamos vivendo, e só querem falar o que nós fazemos. Ele não sabe os feridos que nós estamos tratando. Eles querem só ver o resultado que eles esperam. E quer liberar uma opinião ou um julgamento. Mas se o Marlon para atender, se o levita para atender, para alguns do templo ele se torna o que você falou? Impuro. E também irresponsável. Então, para zelar pela reputação e manter o compromisso que eles têm com o dom e com o chamado, eles se desviaram. Podem ir lá, obrigado. Deu para entender até aqui? Deu? Está dando para entender essa parte da história? Então, eles se desviaram do caminho, se desviaram do que estava morto. Mas eles eram responsáveis. Eles têm chamado. Eles ministram sobre vidas. Eles zelam por vidas. Só que tem muitos de nós que fomos chamados, separados por Deus, mas temos colocado essa função acima daquilo que Deus mais quer de nós, que é amar pessoas. Temos colocado a nossa função, o nosso cargo, a nossa unção, ou nossa qualquer coisa, acima do mandamento maior que Deus tem para a nossa vida. Qual o mandamento, Renan? Amar. Porque nesse processo de amor, nesse caminho de amor, de Jerusalém a Jericó, você que tem um propósito definido, vai ter momentos que você vai precisar parar. Mas pastor, se eu parar, eu estou desacelerando o meu propósito. Não, parar também faz parte do propósito que deu para a tua vida. Porque o propósito maior não é chegar. O propósito maior é cuidar de vidas. É amar pessoas. Então nem sempre que Deus pedir para você parar, e entenda, é o pedir de Deus. Não é o seu querer parar. Ai pastor, estou cansado. Está cansado nada. Eu sou líder do não sei o que lá, eu estou com cansaço, eu vou entregar. Você não tem convicção do teu chamado.
Porque sobre mim vem calúnia, vem mentira, vem acusação, vem fofoca, vem tapinha nas costas, vem pessoa que abandona, e eu continuo, estou de pé, irmão. Mas por que, pastor, tu é forte? Não, eu sou forte, não, eu sou fraco. É o poder dele que se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que me torna forte é o chamado dele sobre mim, sobre cada um que está aqui. Por quê? Porque o nosso chamado é maior. Nosso chamado, o chamado de Deus na tua vida é maior do que intriga, do que fofoca, do que disse-me-disse. Deixa triste? Deixa. Tem dias que a gente chora? Sim. Tem dias que ficamos cabisbaixo? Sim. Tem momentos que pensamos em desistir, vamos para a caverna igual Elias? Sim. Mas quando ele vem na brisa suave, e fala, você está cansado por quê? Você já fiz tanto por você. Mas pai, mas Senhor, está vendo que está falando mal de mim? Mas eu sempre falei palavras boas a teu respeito. Mas Senhor, ninguém está comigo, mas eu nunca te abandonei. Para que você importa ainda tanto com eles? Olha para mim. Aí vem aquele vigor de novo de Deus e fala assim, passou. Irmãos, o nosso chamado precisa estar acima de qualquer coisa. O privilégio de ser escolhido por Deus. Você já parou para pensar? O privilégio de Deus nos escolher. Você já parou para pensar sobre isso? Porque a Bíblia diz assim, muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Dentre bilhões de habitantes, Deus me escolheu. Porque não fomos nós que escolhemos a Ele. A Bíblia vai dizer, João capítulo número 15, ei, não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós. E não só escolhi, eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então não foi eu que escolhi o Senhor, não foi eu que aceitei a Jesus, não. Foi Ele que me aceitou. Porque por mais que eu faça tudo, eu não mereço Ele. É Ele que fala, vem, eu te amo, eu quero você, e eu tenho um projeto para você. Irmão, isso é privilégio. Você tem que sempre, todo dia acordar assim, eu sou privilegiado. Todo dia, irmãos, eu acordo, Deus, obrigado pela vida. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Obrigado pelo privilégio de pastorear a tua igreja, Senhor. Eu sou privilegiado. Como que eu vou tratar um privilégio de Deus como um peso? Como um fardo? Quem faz isso não entendeu ainda o que é chamado. Não entendeu ainda o que é propósito. Todo mundo que é chamado por Deus, escolhido por Ele, é discípulo dEle, no caminho precisa entender que vai ter momentos que vai ter que parar. Para quê? Não é parar por parar, parar para cuidar. E tem momentos que alguns precisam parar para cuidar da sua casa. Tem momentos que alguns precisam parar para cuidar da sua própria mente. Sérgio Vinícius teve filho. Falou, pastor, eu vou ter filho, vou ficar um tempo ausente. Falei, irmão, fica o tempo necessário, porque agora é o momento de você parar para cuidar da sua família. Esquece a igreja, irmão. Estamos na correria total, no ativismo total, e esquecemos de cuidar dos nossos. Temos a facilidade de amar o próximo, que é de fora da nossa casa, mas de dentro da nossa casa nós não amamos. E aí dentro da nossa casa nós podemos dividir. Nossa casa família e nossa casa igreja. Porque sempre os da outra igreja é melhor sempre que a nossa. É sempre assim. O ministro de lá de louvor são melhores que o nosso. O fulano de lá é melhor que o nosso. O pastor de lá é melhor que o nosso. O é melhor que o nosso. O ser humano é assim. A grama do vizinho é sempre melhor que a tua. Aprenda a honrar a tua igreja. Estou falando daqui não, da onde você for. Aprenda a agradecer pela casa espiritual onde Deus colocou. Pelas pessoas que servem ao teu lado. Essa comparação de ser melhor, no reino de Deus não tem melhor. Jesus vai dizer assim, o melhor é aquele que serve mais. Não é o que tem um melhor desempenho, é o que serve mais. Esses são os melhores. E também nós temos a tendência de valorizar sempre
o vizinho e não a nossa família. O filho de fulano é melhor que o nosso. Já viu como é? Obediente. A gente fala, viu? Garoto, pai falou, o nosso é igual capeta. Se ele é capeta, é porque ele foi treinado pelo capeta. É. Porque o filho reproduz o que o pai faz. A mulher é melhor que a nossa. É porque você é um pão duro. Não paga uma unha. A mulher tem o cabelo duro? Tem. Mas paga um negócio para essa mulher fazer? A unha dela é feia? É. Hoje, agora, nem precisa mais disso. A mulher cola um negócio lá na unha. Se veste com a jeca? É. Qualquer coisa, pede ajuda à pastora Cida. Etiqueta de moda. E ainda vende a roupa dela. Agora se prepare. Depois, quando vem a fatura, misericórdia. E esse homem aí? Não passa desodorante de braço? Sim. Mas custa, irmã, falar, cuidar, zelar, orientar. Não ama da casa. Mas, pastor, hoje eu vou pagar o teu almoço. Bobão. Tem que pagar o almoço da tua mulher. Leva ela para comer. E o pastor, o problema é dele. Deus vai enviar outro bobo. Brincadeira, tá, irmãos? Comprar não falta o jogo do Vasco. É o mais bobo ainda. Porque o Vasco nem vencer, vence. Tu vai para sofrer 2 vezes. Aí tu gasta dinheiro, mas não leva a tua família para ir para um passeio simples, bobo. Mas que para eles é a melhor coisa possível. Nós temos a tendência de amar os de fora, mas não amamos aquilo que está ali do nosso lado, que Deus plantou do nosso lado. Amamos mais o carro do que os nossos filhos. Vem aquela criança que foi formada no azeite pentecostal. É umas qual fica correndo aqui na igreja? Aí tu acabou de lavar o carro está como? Igual o Fabiano, no pretinho. Aí vem eles. O mais novo agora nasceu, ele consegue botar o pé no teto do carro. Eu falei, meu Deus. Aí tu briga. Mas se vem uma irmã e faz a mesma coisa, não, deixa para lá, irmã. Eu sei que é menina, é criança. Não é assim que nós fazemos? Aprende a amar o próximo que primeiro está dentro da tua casa. Aprende a amar o próximo que está aqui do teu lado na igreja. Quando você passar do lado de algum irmão teu, para esse negócio de ficar passando pelo lado. Não vou falar de biquinho, de birra. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, é a Bíblia. Aquele que não ama o próximo nunca verá Deus. Nós precisamos nos amar. Precisamos nos importar. Amar é de vez em quando parar no caminho para cuidar. Amar é às vezes você vê alguém caído e ter compaixão. E não liberar uma sentença que está morto ou morta. Verdadeiramente quem ama, no meio do caminho corre perigo, e vai correr perigo mesmo. Não pense que o caminho do amor é tudo mil maravilhas, não. Porque sempre quem para socorrer, está correndo o mesmo risco daquele que está caído. Porque naquele caminho ele sofreu agressão, foi roubado, e você está parando no mesmo local. Por amor para cuidar, o risco continua o mesmo. Nesse caminho do amor, vão falar mal de você. Porque assim, quando a gente para ajudar alguém, sempre vem alguém levantar. Está ajudando o pecador, ela está passando a mão na cabeça. O caminho do amor é risco, é arriscado mesmo. Nem todo mundo vai te compreender. Você é bom para todo mundo. Quando você diz um não, você passa a ser ruim. Você é bom, o melhor de todos, a melhor de todas. Um dia que não deu atenção, se tornou bom. Faz parte, é do caminho.
Porque todo mundo está achando que a caminhada com Cristo, o ministério, é só maravilha. Não, não é não. Se prepara, porque vão vir coisas ruins. Mas maior do que as coisas ruins são as coisas boas também, que Deus fará com você no caminho. Andar no caminho de vez em quando é entender que você vai dedicar tempo. Porque aquele homem, ele estava viajando. Se ele para, ele está dando uma pausa no tempo dele para cuidar de alguém. Meu filho, eu te amo, toma esse brinquedo. Papai, vamos brincar comigo? Não tenho tempo. Não tem amor não. Está comprando. Ele quer tempo. Essa mulher, se uma coisa que a mulher quer, é tempo. E quando tu pensa que acabou, a minha mulher, ela vai emendando um assunto no outro. Quando eu acho que ela está nesse aqui, ela está no primeiro. E ela fala que eu não prestei atenção para ela ainda. Eu falei, meu Deus, a mulher... Estou falando para a igreja aqui. Então, são irmãos maduros. Teve um dia que eu ia namorar com a minha esposa, já estava pronto para o sacrifício. Ela, agora eu vou falar. Mãe, irmão, só quem tem bebê sabe o que eu estou falando. 1 minuto é... Porque o bebê é igual aquele... O bebê novo é igual o Chuck, boneco assassino. Quando tu pensa que vai começar, ele... Não é assim? Não é assim, Jéssica? Missionária Jéssica, lá. Tá de Luan. Então, 1 minuto meu Deus, tem que... Não pode. Ela, agora eu vou falar. Não, fala depois. Não, se fala depois, também não vai ter nada não. Então fala. Porque a mulher tem carência de falar. É dedicar tempo. Porque se você ouve com tempo, você também vai ter um tempo de qualidade depois. Estou falando para a igreja, isso aqui, né? Estou falando para a igreja, porque a igreja também precisa entender sobre família. É dedicar tempo. O amor necessita ter tempo e também necessita ter recurso. Porque o homem no caminho, ele deita azeite, vinho e ainda paga a estalagem de quem estava ferido. Amar necessita você também tirar recurso. Pastor, mas eu não dou recurso, sabe por quê? Porque não está sobrando. É porque você não ama. Até porque com pobre nunca sobra. Quando começa a sobrar, tu passa a gastar mais de novo. Esse é o ser humano. Não existe sobra. Existe o amor. Quem tem amor compartilha o que tem. É pouquinho, mas eu compartilho. Porque aquele que entende o amor, até o pouquinho que ele compartilha, que ele joga, Deus joga mais. Ele não deixa faltar. Deus, mas eu tenho pouco. Mas o pouco que eu tenho eu compartilho. Deus fala, não tem problema. Quanto mais você derramar, mais eu jogo sobre você. Isso é reino, é evangelho. Agora, se eu achar que vai sobrar, nunca vai sobrar, irmão. Eu contei a experiência do primeiro culto, que sempre a gente está aprendendo. Se acha que sabe muito de evangelho, não sabe nada. Todos nós precisamos aprender todo dia. Essa palavra que eu estou falando para vocês está me batendo já há muito tempo. No dia 31 eu não pude vir aqui, mas eu estava naquele negócio, vou ou não vou para a igreja? Ao mesmo tempo precisava cuidar da minha casa, mas vocês também são minha família. Quem me conhece sabe que se eu for fazer uma festa, eu não tenho lista de família, minha família é igreja. Eu falo, se for fazer festa, vai chamar a igreja toda. Não, é impossível, então não vai ter festa. Não vai ter festa. Eu vou te falar no púlpito, minha família é a igreja. Eu vivo isso aqui, eu respiro isso aqui. Aí, eu estava tentando ir, aí eu fui... Alguns riem quando eu falo isso. Fui no barbeiro. No barbeiro fala assim, meu irmão, faz tudo aí. Aí dizia o cara do lado assim, faz tudo o quê, irmão? Tu não tem nada em cima aí? Eu falei, vai tomar conta da tua vida, irmão. Aí fui no barbeiro.
no Wagner, eu sempre ando no pastor Leandro, mas o pastor Leandro não tem tempo, é barbeiro de rico. O pastor Leandro não tem tempo. Aí eu fui no vagão, que o vagão não faz nada para ninguém, o vagão só fica... Aí fui no vagão, o vagão, pastor, tem um amigo nosso da igreja que está passando dificuldade, fulano de tal. Eu falei, pô, vagão, eu sei. Ele, aí, vamos fazer o quê? Eu falei, não sei. E de fato eu não estava com condições, porque essa pessoa que foi ajudada, eu mostrei o limite do meu cartão. Só tinha 100 e poucos reais disponíveis. Falei, irmão, para mostrar que eu não quero te ajudar, eu estou sem condições. O Pix eu abri e só tinha os 30 do vagão. Falei, dessa vez eu não estou. Eu falei, vagão, não sei. Ele, não, pessoal, vamos fazer uma coisa. Nosso irmão não vai passar dificuldade, não. Posso levantar um grupo de valentes aí para cada um chegar a algum valor? Que isso, vagão, sério? Falei, vamos embora. Saí da barbearia, só dei só um luxo na careca. Aí eu falei, vai ficar só no discurso. Vai ficar igual a maioria dos crentes, só na palavra. Saí de lá depois, um grupo. Falei, mais um grupo? Meu Deus do céu. Mais um grupo? Ajuda para o irmão fulano. Aí um joga 100, um outro joga 50, outro joga 200. Eu falei, rapaz, eu tenho que aprender muito ainda sobre o que é ajudar o próximo, meu Deus. Aí eu fui ver, enviaram a primeira ajuda para o irmão. Pastor, vamos parar aí não, vamos ajudar mais. Grupo movimentando, ajudando o próximo. Irmãos, do que adianta nós estarmos aqui se nós não amarmos as pessoas? Lembra do texto que nós lemos no início? Como que eu sei quem é um discípulo de Jesus? Você conhece quando você vê o amor nessa pessoa. Foi o texto que nós lemos, João capítulo número 13, versículo 35. Se não houver amor, não há reconhecimento de discípulo. Quem não ama não nasceu de novo, porque até é requisito da salvação. Evangelho é muito mais do que estarmos aqui, gente. Isso aqui é o local onde nós nos encontramos para adorar o Senhor juntos, para ter um momento de comunhão, para que ouvimos experiências uns dos outros e glorificarmos ao Senhor, ajudarmos um ao outro. Mas o Evangelho não é isso aqui. Evangelho é o dia a dia. É lá que você precisa amar as pessoas, mostrar quem é Jesus para elas. As pessoas precisam olhar para mim, para você, não é pela nossa roupa somente, ou só pela nossa fala. As pessoas precisam olhar para a gente e falar assim, ó, é igual a Jesus. E foi assim que nasceu o termo cristão. A palavra cristão nasceu disso. Os discípulos estavam andando na Antioquia. As pessoas olharam, está em Atos dos Apóstolos. Eles estavam andando, as pessoas olhavam para eles e falavam assim, meu Deus, eles se vestem igual a Jesus, falam igual a Jesus, têm o mesmo comportamento de Jesus. Eles são pequenos cristão. Como que eu falo que eu sou cristão? Você diz que é cristã, mas ninguém consegue enxergar Jesus em você. Se as pessoas não veem Jesus em mim, por que eu estou aqui? Só para cumprir um ritual? Só para ser um religioso? Evangelho é amar a Deus e ao meu próximo. Quando você entende isso, você passa a jogar por terra picuinhas, coisas bobas, por mais que doe nos primeiros dias, depois você suporta, porque amar é suportar, lembra disso? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas, Renan, tu vai deixar isso aí? É porque ainda não tem maturidade, mas depois vai aprender, deixa para lá. Vamos orar. É suportar, irmãos. Que em 2024 não venhamos a viver um evangelho de mentira, um evangelho religioso, mas que todos olhem para a gente e falem assim, ó,
verdadeiramente é um homem de Deus, verdadeiramente é uma mulher de Deus, verdadeiramente é um servo de Deus. Aquele ali fala a verdade, aquela ali é mulher de oração. A pessoa precisa olhar para a gente e ver essa referência. No trabalho, no colégio, na amizade, na academia, no Uber, em tudo que é lugar. Fica de pé comigo, por favor. Desculpa ser extensivo na minha palavra. Nós vamos para a ceia já já. Mas ao mesmo tempo também eu sei que tem pessoas aqui que um dia estavam nesse caminho, mas que devido aos ferimentos vindos da própria religião e não de Deus, porque Deus não fere a gente, pessoas podem ter te ferido, mas Jesus não. Jesus nunca concordou com isso. Tem pessoas que foram assaltadas, pisoteadas nesse caminho, levaram bens, dons, talento, ministério, estão jogadas, mas não estão mortas. Estão quase mortas, mas não estão mortas. Pastor, está entubada, está no CTI. Se está no CTI, está entubada, ainda tem vida. Vamos orar, que Deus tem poder para fazer. Meia morta não é morta, tem vida ainda. E outra coisa, eu quero te trazer um recado. Por mais que os ferimentos sejam grandes, nesse mesmo caminho está vindo um samaritano. E esse samaritano tem na sua bagagem azeite e vinho, e ainda recurso para a estalagem. Esses ferimentos serão sarados por ele, mas só aqueles que quiserem e decidirem aceitarem o toque dele. Eu quero dizer para você que está ferido ou ferida, há remédio de Deus hoje para sarar a tua alma. Porque você não vai ficar por esse caminho. Você vai continuar a percorrer esse caminho que Deus te escolheu para percorrer. Feche teus olhos. Ora ao Senhor agora. Pede para Ele te ajudar a sarar